Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo para dar continuidade ao que a gente falou ontem sobre o Botox. Parei na parte de pontos de aplicação e vamos continuar agora sobre contraindicações, tá? Nós temos contraindicações que são absolutas, que quais seriam essas? Seria aquela questão de a pessoa ter algum processo alérgico, alguma hipersensibilidade a alguma substância daquela toxina que está sendo utilizada. Como eu já falei para vocês, a gente tem várias marcas de toxinas, tá? Quase todas elas têm ovoalbumina, que é vem do ovo, né? Para quem não sabe, a toxina botulínica é uma proteína. Deveria chamar proteína botulínica, né? E aí nós temos produtos proteicos ali dentro, tá? Então, por exemplo, a Dysport, ela tem albumina e tem lactose. Então, para quem tem alergia à lactose e tem uma hipersensibilidade, alguns contraindicam ela. Eu tenho alergia à lactose, utilizo ela e não tenho nenhuma reação, por ela ser um produto feito em laboratório, com poliofilizado, enfim. Mas existem, eu acho que cabe a gente usar o bom senso e realmente evitar o uso dessa toxina. Quase todas elas têm o ovoalbumina, eu acredito que só a Procycline que não tenha. E tem a Zeomi, né, que ela é feita da proteína pura, que para quem tem processo alérgico, hipersensibilidade a algum tipo de componente proteico que tenha dentro dessa toxina, ela é a mais aconselhável, tá bom? Enfim. Você tem que saber e ler na bula de que é feita aquela toxina. E às vezes a gente pega por não ler bula, tá? E isso é em remédio, é em tudo, tá? Doenças também do sistema muscular, que são a miastenia, a esclerose lateral, algumas doenças ligadas a músculo, a muscular. Presença de infecção em alguma região, por exemplo, vou aplicar em uma região que tem uma espinha, que está madura, então realmente eu não vou aplicar naquela região, não dá, tá? Tem o seu processo ali de infecção que pode contaminar as regiões vizinhas. Afinal de contas eu vou estar colocando uma agulha no local infeccioso. Gestantes e lactantes são seres intocáveis, tá? Em relação a isso, gente, é bom alertar aqui. Já existem artigos que defendem o uso da toxina em gestantes e lactantes, mas dentro da Anvisa existe o processo, a lei que proíbe essa aplicação. Então a gente tem que pensar nesse quesito também, tá? No cuidado de cada paciente, que a gente tem que ter com cada paciente. Acho que a gestação e a amamentação foram feitas para curtir. As contraindicações relativas seriam para aquelas pessoas que fazem uso de anticoagulantes, normalmente elas têm um processo de sangramento maior. Às vezes o Botox tem uma agulha tão fininha que não vai causar esse sangramento, mas aí já um processo de um outro tipo de procedimento como preenchimento, já tem várias entradas, a agulha já é mais grossa, então repensar nesse caso, tá? Pacientes com estado de imunossupressão, e eu acho que tem que ter principalmente posicionamento naquele paciente não colaborativo. Eu acho que às vezes o paciente chega para fazer um Botox e achando que um Botox vai resolver muita coisa. E Botox ele só tira ruga, ele não resolve muita coisa. E isso eu quero dizer em relação a outros procedimentos, a associação de outros procedimentos para resolver realmente o que o paciente quer, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nesse cuidado, tá? E também interações medicamentosas, porque a gente já sabe que normalmente pessoas que fazem uso constante de alguns tipos de medicações impedem também o resultado da toxina botulínica. Então a gente tem que saber usar com precaução também em alguns profissionais, por exemplo, atores, cantores que dependem muito de movimentações dos músculos faciais. Às vezes, dependendo da área que a gente vai aplicar, pode sim perder um pouco de expressão. Eu já tive um caso de uma professora de Libras, ou seja, ela tinha muitos códigos de barra, apliquei toxina para melhorar essa força muscular e na anamnese estava escrito só professora, não estava escrito professora de Libras. E o professor de Libras, ele depende muito de movimentos da fala para o aluno ler, né, a face.
e saber o que está falando. Então, o que acontece? Esse foi um problema que eu passei, que eu falo que hoje em dia eu procuro professor de quê, né? Porque tem essa questão, sim, da gente ter esses cuidados com o paciente, tá bom? E aí agora a gente segue para a musculatura, para os músculos da face. Gente, são vários músculos da face. E o que eu peço para vocês para se atentarem é que sempre a gente tem que pensar que existe esse músculo e vizinho a ele existe outro músculo. E às vezes esse por quê? Porque a toxina ela migra 1 centímetro em média. Ou seja, se eu aplico num ponto aqui, ela vai ter ação 1 centímetro em regiões vizinhas. Então a gente tem que sempre afastar de alguns músculos que não tem indicação de botox por produzir algum efeito indesejado no paciente. Eu entro muito nesse quesito porque, assim, existem casos de pitose palpebral, porque a gente tem que respeitar uma linha aqui na cauda de sobrancelha de segurança para a gente não ter uma pitose palpebral, tá? E muitas pessoas têm ruga nessa área, que é o que a gente fala Wi-Fi, né? E quem tem essas rugas, se a gente for realmente solucionar o problema da ruga, a gente pode ganhar o problema de uma pitose palpebral. Então a gente tem que se ater às funções de cada músculo para a gente conseguir realmente não causar um prejuízo para o paciente. É igual outra região que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na aplicação do orbicular. O músculo orbicular ele só vem até essa região aqui. Então, quando eu tenho rugas nessa área aqui do malar, que tem muita gente que é muito magrinha e acaba tendo rugas aqui, eu tenho que entender que aqui eu passo vários músculos que são elevadores. E são músculos que elevam o sorriso. Então, se eu aplico nessa região o botox e paraliso esse músculo que eleva o sorriso, eu começo a baixar o sorriso do paciente. Tem paciente que precisa de baixar sorriso, porque tem um sorriso gengival. Tem paciente que não precisa. Então, a gente também causa um prejuízo nesse paciente, tá? Então, sempre se ater ao conhecimento muscular na aplicação de botox. Frontal eleva a testa, a região de sobrancelha. Aqui os corrugadores, que é um conjunto de corrugadores e próximo, normalmente faz um movimento mesial aqui dessa região. E tem que sempre pensar que se o frontal eleva, quando eu aplico nessa região eu paraliso, tá? Então ele não vai fazer o movimento de elevação. Nessa região do complexo glabelar, que é feito de próximo, corrugador direito e esquerdo, quando eu aplico nos 3 músculos, se o movimento dele é mesializar essa região, ou seja, existe uma queda dessa região, com a aplicação da toxina, eu anulo esse movimento. Então, vai elevar essa região com a aplicação da toxina. Então, quando você pensa no sentido de função muscular, você vai saber exatamente o que você vai conseguir de resultado com a aplicação de toxina naquela região. Tá? Não é só tirar ruga, existem resultados de elevação e de queda facial, dependendo do que a gente faça. E aí nós vamos entrar em cada músculo, para vocês saberem realmente como aplicar a toxina ou por que aplicar. No frontal, que é uma região que a gente vai começar de cima para baixo, nós temos vários tipos de rugas. Nós temos testa que tem de ruga de fora a fora, daqui até aqui tá cheio de ruga. Nós temos testas que só tem ruga na região central e nós temos testa que só tem ruga na região lateral. O importante é vocês entenderem que a área de segurança dessa região são principalmente para esses pacientes que têm rugas na lateral. Por quê? Quando a gente vai aplicar nessa região lateral aqui, a gente tem que entender que aqui a gente tem que dar 1 centímetro de segurança, tá? Para não causar pitose. Quando a gente aplica muito próximo aqui da cauda de sobrancelha, a gente pode atingir o músculo Miller, que é responsável pelos movimentos peristálticos, e aí causar uma pitose, que a pessoa fica com aquele aspecto de olho morto, né? Um olhinho sem vida. E não vou conseguir abrir a pálpebra desse paciente. Então, quando o paciente só tem ruga na região central, é muito fácil a aplicação, tá? Demanda até pouco conhecimento, vamos dizer assim. Mas quando o paciente tem ruga de fora a fora, ou quando tem ruga só na região lateral, a gente tem que saber o quanto eu vou entrar com a agulha, tá? O quanto de toxina eu vou aplicar. Se o paciente quer ou não elevar aquela sobrancelha. Vai ter situações que as rugas não vão sanar.
eu realmente preciso de fazer bioestimulador de colágeno, fios, às vezes até preenchimento, para poder ter uma melhora naquela região, tá? Então, aí a gente tem um músculo frontal e vamos passar agora por complexo glabelar. O complexo glabelar é um conjunto de 3 músculos. Nós temos o músculo corrugador direito, o prócero, que é unido aqui ao nasal, e o músculo corrugador esquerdo. Se eles fazem um movimento juntos, que é um movimento de mesialização da sobrancelha, você tem que aplicar a botox nos 3 músculos. Não adianta aplicar em um só. Eu preciso de paralisar os 3 músculos, porque se eu paraliso um só, os outros 2 começam a trabalhar em excesso e começa a formar um volume nessa região. Então, o que a gente tem é que paralisar os 3. Então, a gente vai ver qual músculo que é mais forte e aplicar nos 3 músculos para estar paralisando ele, tá? E quando você paralisa esse músculo que causa essa depressão nessa região quando movimenta, você vai elevar essa região. Então, você vai abrir mais o olhar nessa região aqui, mesial nossa, né? Na região central do rosto. E aí eu vou entrar bastante com a agulha. Esses músculos, apesar de pequenos, eles são extremamente fortes, tá? Então, a gente tem que realmente entrar com a agulha dentro do músculo para a gente ter o resultado que a gente quer. Aí vamos passar agora para o músculo orbicular dos olhos. Ele pega desde essa região palpebral superior e contorna todo o olho. Porém, as rugas se formam muito mais nessa região aqui de cauda lateral aqui da sobrancelha. As rugas a gente começa a aplicar botox a partir dessa região que a gente tem o osso da órbita para fora. E sempre pensar aqui em região de músculos vizinhos, porque aqui eu tenho um orbicular, mas aqui, ó, gente, daqui do meu lado está o músculo elevador do ângulo do lábio, sai o músculo zigomático menor, sai o músculo zigomático maior. Então, nessa região aqui, que não é orbicular, eu tenho outros músculos que eu posso causar um prejuízo de resultado no paciente. Então, quando eu aplico, eu tenho que aplicar no orbicular. No infraorbitário, quando eu aplico, eu também tenho o músculo elevador do ângulo do lábio. Então, quando eu aplico nessas ruguinhas aqui de baixo, eu tenho que pegar a minha pele bem com os dedos aqui e aplicar bem superficial. Se eu entrar muito com a agulha, eu vou fazer com que dê aquele aspecto, quando a pessoa está rindo, formar uma bola aqui muito pesada, sabe? E tem gente, engraçado que tem paciente que gosta, tá? E tem paciente que não gosta. Então, é bom até perguntar. E aqui na lateral, eu tenho que ter cuidado para mim não pegar a agulha e atingir zigomático. Quando aquelas pessoas que têm rugas até na orelha, que tem pacientes que têm muita ruga por ser muito magrinha, tá? Então, a gente tem que se atentar ao qual músculo a gente está atingindo. Muito cuidado com os músculos elevadores. Às vezes a gente quer ajudar muito o paciente, querendo dar aquele resultado maravilhoso com o botox e pega nesse sentido, tá? Em relação ao músculo infraorbitário, que é bem aqui embaixo, a gente aplica pequenos pontinhos superficiais e pega a pele para a gente conseguir ter uma melhora nessa região. Outra coisa, pacientes que têm bolsa nessa região, se você aplicar, você vai ter mais bolsa, porque já é um paciente que tem dificuldade de drenagem. Então, quando eu aplico botox, vai drenar muito menos. Então, a possibilidade de aumentar a bolsa é grande. Então, apliquem naquelas linhas que vão formando aqui, mas apliquem com cautela. E entrando pouco com a agulha e aplicando superficial, tá? Segurando a pele. Não atinjam os músculos que vêm abaixo dessa derme, tá joia? É uma região que a gente também tem que ter muito cuidado. O músculo nasal. O músculo, passou aqui? O músculo nasal é normalmente de 2 a 4 unidades em cada ponto, isso vai depender da força de cada músculo, tá? Ele está nessa região aqui do nariz, e ele une ao prócero e ele também une ao elevador do lábio superior e da asa nasal. Então, quando eu tenho rugas muito aqui na lateral do nariz, tem que ter muito cuidado, porque se a gente entrar com a agulha na lateral, eu vou abaixar o sorriso do paciente. Então, sempre que eu tenho ruga na lateral, eu nunca prometo zerar essa ruga do paciente. Eu vou aplicar aqui mais para a região aqui em cima do nariz, para me melhorar a ruga e contar que como a toxina migra 1 centímetro, diminua também esse músculo, a força desse músculo na lateral. Mas tem que ter muito cuidado para não abaixar o sorriso do paciente
se o paciente não precisar, porque tem paciente que tem sorriso gengival e agradece se abaixar, né? Então, com a quantidade de pontos vai depender muito de quantidade de rugas que tem aí. Tem gente que tem um nariz mais largo e tem uma quantidade de rugas muito grande. Então, você pode fazer vários pontinhos nessa região aqui em cima do nariz, tá, gente? E o resultado sempre eu falo que é limitado devido à área de limite de aplicação, por a gente não poder baixar aqui muito para a lateral. Agora vamos para o músculo depressor do septo nasal. Aí ele fica exatamente aqui e se ele chama depressor do septo é porque ele puxa o nariz, a ponta de nariz para baixo. Se eu vou aplicar o botox, ele vai elevar. Só que esse músculo, apesar de pequeno, é muito forte, tá? Então, assim, não vai ter uma durabilidade muito grande, mas eu acho muito legal aplicar nele, porque nós continuamos envelhecendo. E com o envelhecimento, tem duas coisas que crescem na gente. Cartilagem. E aí, onde a gente tem cartilagem? Nariz, tem muita cartilagem, e orelha. Então, quem aí lembra do nosso vovô, que tem a orelha maiorzinha, né? Então, as cartilagens continuam crescendo. Se você aplica botox no depressor do septo, e aí não é com a intenção tanto de levantar uma ponta nasal, porque dura pouco real. Se você tem uma cartilagem muito grossa, aplica aqui também na asa nasal para não abrir muita narina quando você sorri. E aqui no nasal, você também evita esse crescimento que acontece na cartilagem no envelhecimento. Então sim, é viável e é muito bom estar aplicando, tá? Então aí são em média de 2 a 4 unidades por ponto, vai depender de cada nariz. E sempre na localização certa. Tem muita gente que vai aplicar aqui na asa nasal e coloca muito aqui embaixo. Pode atingir o elevador do lado superior da asa nasal e abaixar o sorriso. Na verdade é no local do piercing, aqui nessa curvinha do nariz, tá? E no septo nasal aqui embaixo, nunca inclinando a agulha para a região de boca, senão você também abaixa o sorriso. Então, muito cuidado nesse sentido. E chegamos no famoso orbicular da boca, gente. Esse músculo é um músculo que movimenta muito. A gente fala, a gente mastiga os alimentos, bebe água e gesticula o dia inteiro e ele está sempre em movimento. Eu estou falando com vocês e está em movimento. Então, tem dois tipos de aplicação no orbicular dos lábios. Nós temos como aplicar para eversão labial e temos como aplicar para diminuir rugas. Porém, o resultado ele é um pouco limitado. Por quê? Porque é um músculo que a gente, debaixo do músculo orbicular dos lábios, nós temos outros músculos, que são os músculos elevadores que saem aqui para a região de malar, que é o músculo elevador do lábio superior e da asa nasal, elevador do lábio superior, elevador do ângulo do lábio, zigomático menor e zigomático maior. Então, todos esses músculos, eles estão debaixo do orbicular dos lábios. Enquanto quando a gente vai aplicar entre as ruguinhas e meio centímetro acima do lábio, nós temos que aplicar apenas com a pontinha da agulha para não atingir outros músculos. E fica um incômodo nessa região, eu sempre aplico a minha, então nessa região fica um incômodo por em torno de 20 dias, tá? É uma média, depois melhora. E quando a gente quer uma unidade só em cada ponto, uns 2 pontinhos de cada lado, dependendo da quantidade de rugas, embaixo também se aplica. E o outro ponto que a gente aplica botox na região do orbicular é no contorno labial, quando a gente quer eversão labial. Também é um resultado muito pobre para a gente poder aplicar, mas tem paciente que gosta do resultado, tá? Eu acho que o segredo do orbicular do lábio sempre é menos é mais, tá? É entrar pouco com a agulha e aplicar uma pequena quantidade de toxina, para o paciente não ficar depois, porque às vezes a boca fica torta por um tempo, dependendo do tanto você entra com a agulha, porque pega outro músculo, e não vai dar aquele resultado tão maravilhoso. A gente tem que pensar muito mais nesse caso em associações, mas sim, é válido para prevenir. Eu mesma aplico em mim, mas eu sinto uma dificuldade no movimento nos primeiros dias. Por hoje é só, e nós vamos continuar depois a partir do músculo depressor do ângulo da boca, que é o que forma a boquinha triste. Obrigada, gente. Quando vai ser a próxima? Segunda-feira, tá?